Me ajuda de verdade, saber que quando eu rezo, eu estou diante de um Deus vivo. E que o Senhor não me discrimina porque eu não presto. Eu sou pecadora, mas eu faço jejum, eu confesso. E por que Deus não me dá isso? Todos nós somos frágeis. Todos nós somos de barro. Todos nós precisamos da misericórdia dEle. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Muito obrigado. Vamos sentar. Quem estiver com a palavra de Deus, abre no Evangelho de Lucas. Quiser acompanhar, né, pela Bíblia. Capítulo 18. O Evangelho de Lucas, para quem tiver curiosidade, quiser estudar, é o Evangelho que mais insiste com a oração. No Evangelho de Lucas, ele descreve Jesus rezando 8 vezes. Depois vocês procuram para vocês verem. 8 momentos ele descreve que Jesus rezava. Por que 8? Que é o número do transbordar na Bíblia, é o número da santidade. Né? Nada na Bíblia é por nada, tudo tem uma razão. Então depois vocês procurem ler. Né? Então nós vamos reler essa parábola de domingo, né? Do fariseu e do publicano, para ver o que Jesus queria ensinar para nós hoje. Né? Por que nós estamos lendo uma coisa que ele falou 2000 anos atrás? Se eu não puder usar ela para o meu dia de hoje, não está servindo para nada, não está mudando a minha história, não é? Então Jesus falou assim, está no versículo 9, capítulo 18, versículo 9. Contou ainda essa parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava interiormente deste modo: ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tente piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não, pois todo que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Quando a gente for contar de novo essa parábola e ler de novo essa parábola, toda vez que eu for ler algum trecho da Bíblia, essa Bíblia vira para mim assim como um espelho, ok? Então, quando eu for ler de novo, eu tenho que ler assim: 3 homens subiram ao templo. O publicano, o fariseu e quem que é o outro? Eu. Nós 3 subimos no templo, estamos aqui. Ok? E aí a gente precisa de pensar o quanto do fariseu eu trago dentro de mim e o quanto do publicano eu trago dentro de mim. Porque o fariseu é aquela pessoa que tem toda a lei na mão. Ele cumpria rigorosamente a lei. Rigorosamente a lei. Mas, olha como é que Jesus é encantador, né? Porque vocês vão ver o que ele queria no final, né? Ele fala para Deus assim, ele chega, como ele era, fazia tudo, cumpria a lei, ele chegou, ficou de pé, falava de igual para igual com Deus, e falava desse jeito para ele: eu te dou graças porque eu não sou como o resto da turma aí não, sou bacana, eu sou ladrão, sou injusto, não sou ladrão, não sou injusto, não sou adúltero, e pago o dízimo de tudo, faço jejum, faço tudo. Quantas vezes nós fazemos exatamente isso? Quantas
Várias, né? Várias. Então, se eu aqui rezo dessa forma, eu sou exatamente como o fariseu. Porque ele achava que ele era perfeito, então, ele foi lá para rezar. Isso aqui é uma oração? Vocês acham que isso aqui é uma oração? Na verdade, ele foi fazer uma lista de todas as qualidades dele, né? De tudo que ele fazia. Então, na verdade, ele não foi encontrar com Deus, ele foi encontrar com quem? Com quem que o fariseu se encontrou? Com seu ego inflado. Ok? Ele se encontrou com o ego. Ele não rezou, ele ficou desfilando lá. Eu sou bacana, eu não sou ladrão, eu não sou injusto, eu faço isso, eu jejuo, eu. Na verdade, é aquilo que Jesus falou, que as pessoas que estavam convencidas de serem justas, desprezavam o resto. Nós temos que ter um cuidado imenso com isso. Porque às vezes a gente começa a rezar mesmo de verdade, assistir missa, jejuar, rezar o rosário, e a gente começa a olhar torto para quem não faz. Certo ou errado? Então, assim como o fariseu foi lá se encontrar com o próprio ego inflado, ele não fez uma oração, ele não se encontrou com Deus. Ele se encontrou com ele. E qual a imagem que o fariseu tinha ali de Deus? O que ele esperava de Deus? Uma recompensa. O Deus dele é o Deus da troca. Eu faço isso, 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 o Senhor me dá isso. A imagem. E quantas vezes nós fazemos isso? Mas eu sou dizimista, mas eu faço jejum, eu confesso. E por que Deus não me dá isso? Fulano entrou na igreja agora, começou a rezar agora, Deus já deu tudo para ele. Lembra dessa história que alguém já fez isso por aí? Não. Vocês estão rindo, né, gente? Porque não é assim? Amigo, que Jesus é extraordinário. Ele escancara a coisa para nós, né? Ele faz assim um espelhinho assim e fala, presta atenção, subiu vocês três. Então, ele aqui não conhece o fariseu. Ele tinha toda a lei na mão e tinha uma rigidez no coração. Rígido. Aquela figura rígida que não tem nenhuma misericórdia com ninguém. Você não faz isso, não faz isso, não faz isso, você não merece isso. E ele ficou de pé. Ele nem se inclinou. Ele não encontrou com Deus. Ele não rezou. Ele desfilou as qualidades dele. Então, por isso, eu sou tão bacana que eu mereço ser recompensado. Aí o publicano subiu no templo. E Jesus, se vocês avaliarem aqui, se vocês lerem Lucas, se não me engano, 7, falava que Jesus encontrava, Jesus ia para casa, tanto ia na casa de fariseu como na casa de publicano. Quem dos evangelistas é um publicano? Que Jesus chamou? Mateus, é Levi, é um cobrador de impostos. Imagina o escândalo que Jesus já fez quando ele chamou um publicano para estar com ele, né? Então o publicano era extremamente mal visto, porque ele cobrava sempre um pouquinho a mais, né? Sempre um pouquinho a mais. Então ele não era bem-vindo no templo. Então ele já sobe, e se vocês observarem a atitude dele aqui, ele ficou à distância. Ele nem sequer conseguia levantar os olhos para Deus. Mas ele batia no peito e falava, tende piedade de mim que sou pecador. Então aqui, quem precisava da misericórdia e do perdão de Deus? Quem? Quem? O fariseu, o publicano e eu. Não subiu 3 para rezar? Nós temos que entrar na história. Todos nós precisamos do perdão e da misericórdia de Deus. Mas o publicano aqui, ele mostra para nós uma coisa interessante, que é a humildade. Ele tem consciência que ele não presta. Ele tem consciência que ele é um pecador. E o quanto isso nos falta. Então, a única coisa que ele pedia a Deus era misericórdia para ele. Ele falou, misericórdia. Para um Deus que não discrimina. O coração de Deus não tem muro, não, gente. Ele não separa uns dos outros, não. É todo mundo filho.
Deus nos ama. Ele não faz chover sobre justos e injustos? O sol não nasce para todos? Deus nos separa. Nós é que separamos. Nós é que discriminamos. Nós recebemos a Eucaristia, em vez de estar concentrado na presença de Deus, a gente até ajoelhado, observando quem entra na fila. O que nós temos com isso? Estou falando mentira? Não. Perdemos as graças todas, que em vez de estar concentrado ali em ação de graças com Jesus, nós estamos vigiando o resto. Então, o que Jesus aqui, na verdade, Ele quer nos contar? Quando Jesus nos ensina a rezar, Ele ensina a rezar o Pai, porque tudo é no plural. Não tem nada no singular. Eu não rezo Pai meu, rezo Pai nosso, que estás nos céus. E eu peço o pão nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, tudo no plural. E não nos deixeis, todos nós somos frágeis, todos nós somos de barro, todos nós precisamos da misericórdia dEle. E aqui é tão bonitinho, porque o publicano não se justifica diante de Deus. Ele fala, sabe por que eu sou pecador? Por causa disso, disso e disso. É assim que a gente faz. Por que a gente tem tanta dificuldade de confessar? Porque a gente fala, sabe por que eu pequei? Porque fulano me irritou. Não, querido, você pecou, ok? Mas a gente justifica tudo. E está escrito na palavra de Deus, não se justifique diante do Senhor teu Deus, porque Ele sabe aquilo que somos. Então, na verdade, é preciso aprender a rezar. Porque quando a gente vai rezar, a gente revela aquilo que a gente é. A gente consegue revelar a nossa identidade. A gente revela aquilo que a gente já está carregando no interior. Aqui, só o publicano fez um encontro real. Fariseu não, fariseu só desfilou as qualidades dele, olhou para o resto e falou, essa turma não podia estar aqui dentro, porque é tudo pecador. Mas naquele momento ele também pecava quando ele discriminava. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes diante de Deus. Como é que eu vou para rezar? A gente vem para rezar para poder ficar contando para Ele as coisas da vida do outro. O que eu tenho com isso? Nada. Eu preciso de olhar para a minha alma e falar, Senhor, me ajuda. Me ajuda no meu caminho. Filó, a pessoa falou comigo assim, Filó, eu não vou confessar, sabe por quê? Porque eu não peco. Eu falei, menino, tem extraordinário? Não tem pecado? Eu falei, oh, que bom. Que bom. Os santos confessavam todos os dias. Mas se você já chegou no estágio que nem pecado tem, extraordinário. Também porque a gente não tem consciência. E aí a gente chega para rezar, muito mais contando para Deus como é que eu sou uma filha perfeita, maravilhosa. Você viu que eu estou vindo à missa, eu estou rezando o texto. Você viu que eu rezei de madrugada, você viu que eu fiz isso, você viu que até que eu dei uma roupinha para o pobre, você viu até que eu estou dando cesta básica, você viu? Então eu mereço que o Senhor me dê isso. Então, na verdade, a gente precisa de uma outra consciência que Jesus coloca aqui para nós. Que quando Jesus conta essa história, Ele está nos convidando a uma coisa, o quê? É só rezar? Só? Vocês acham que Jesus queria só que a gente subisse aqui para rezar? Só isso? Não? Alguém falou para vocês que existe uma palavra-chave aqui nessa leitura? Percebem alguma coisa? O que Jesus nos convida? A conversão. Gente, a nossa conversão é uma coisa séria. Ela não é uma brincadeira, é uma mudança de atitude em tudo. Inclusive para rezar. Inclusive na consciência de que eu sou criatura, que eu fui feita por Ele. Só isso. Eu sou criatura. Existe um Deus que é Criador. É o meu Pai. Fazer com Deus uma relação de filho e pai, de filha e pai, que eu sou dependente dEle, que eu dependo dEle para tudo. Então me ensina a rezar. Chama o Espírito Santo para rezar em nós. Aprende a falar Abá, Paizinho. Fala, me ajuda, me dá colo. Eu não sei nem rezar, sou igual criança. Eu não sei rezar. Me ajuda a tomar consciência daquilo que sou, nada. Mas que quero fazer uma caminhada, que eu já descobri algumas coisas, que eu sou filha do Senhor, que eu vim do amor, que eu volto para o amor. Me ajuda a fazer essa caminhada, me ajuda a expor a minha vida diante do Senhor, me ajuda a fazer uma oração de verdade, não com os lábios, mas com o meu coração. Me ajuda a me rasgar, falar, Senhor, a minha situação é essa, o Senhor me ajuda.
Me dá discernimento, me dá sabedoria. Não me deixe discriminar ninguém. Me ajude a entender aquilo que o Senhor fez, que quando o Senhor veio ao mundo, o Senhor foi a encarnação da misericórdia. Me ajude a entender, Jesus, o que é essa misericórdia. Porque o fariseu não entendeu o que é gratuidade, não conheceu essa palavra. Ele está na fase que tudo toma lá da cá, eu faço, eu ganho. Ele não entendeu o que é um Deus que transborda. Ele não entendeu que Deus nos dá, não porque já merece, mas é porque Ele é bom. Não, mas você recebeu essa graça porque você é muito bom, você merece. Merece nada. Deus dá porque Ele que é bom, nós não. Ele dá porque Ele simplesmente Ele é amor. Então Ele tem essa gratuidade. Deus despeja misericórdia em nós. Porque se fosse avaliar bem, já não recebia nada. Mas Ele é amor. Então o fariseu não conhece a gratuidade. O publicano entendeu que Deus ali perdoou, concedeu tudo e não fez nenhuma condição. Deus fez? Falou que eu te perdoo se... Não. Ele desceu para casa agraciado. A graça de Deus é um dom. Ele deu, porque Ele se colocou na situação daquilo que Ele é. Nada. Senhor, eu preciso de mais. Eu não tenho nada para te dar. Sou pecador. Foi isso que ele falou com Deus. Eu não tenho nada para te dar. Mas eu tenho muito que receber do Senhor. Mas eu não tenho nada. Troca zero, porque eu não tenho nada. E é isso que a gente tem que fazer quando vai rezar. Eu tenho o quê? Nada. Falo que eu tenho minhas mãos vazias. Sabe o que eu vim fazer aqui? Te dar minha mão vazia. Tem nada. Mas eu te amo na minha miséria. Me ajuda. Me ensina a rezar. Me ensina a entender que somos irmãos. Me ajuda a cuidar uns dos outros. Quando eu preciso da conversão, é porque eu não tenho que julgar ninguém, Senhor. Eu não tenho que condenar ninguém. Falar, o que fulano está fazendo aqui na igreja? Não estou podendo entrar aqui não. Quem sou eu falar isso? Quem sou eu? Né? Então, colocar diante de Deus a nossa nudez, né? E falar, o Senhor que tocou os impuros, o Senhor que tirou aquele povo que estava à margem, sou eu sentada lá na beirada do caminho, me pega de volta, me coloca no caminho. Sou eu que o Senhor fez tudo aquilo. O Senhor não teve medo de tocar num leproso, o Senhor curou tanta gente. Então tem hora que a gente tem que fazer igualzinho aquele paralítico que estava numa cama, que levaram ele diante de Jesus. O que ele falou para Jesus? Lembram? O que o paralítico falou diante de Jesus? Os amigos desceram, abriram o telhado, desceram com ele. Fico imaginando que aventura foi aquilo. O que ele falou para Jesus? O que o paralítico falou? Nada. Nada. Ficou parado diante de Deus. É assim que a gente faz. É a nossa indigência. Ele tinha o quê? Paralítico, acamado ali, não sabia nada. Paradinho esperando. Esperando o quê? A misericórdia. Esperando o transbordar de Deus. Não falou nada, não pediu nada, deitado. Os amigos desceram com ele. Jesus deve ter olhado aquela cena lá. O que eles vão arrumar aqui, gente? Desceram com ele. Ele não falou nada. E muitas vezes a gente precisa ficar diante de Deus assim mesmo, no nosso silêncio, porque Ele sabe tudo. E aí Jesus olhou para ele e falou, os teus pecados estão perdoados. O pessoal assustou e falou, mas para que eles possam entender que eu posso perdoar o pecado, levanta e anda. Extraordinário, né? Coisa de louco. Levanta e anda, pega sua maca e vai embora, toma rumo. Porque às vezes nós estamos paralisados. Às vezes a nossa vida também tem alguma situação que nós estamos paradinhos, não andamos, seja por uma dor, seja por um medo, seja por alguma coisa que aconteceu, uma perda, a gente está paradinho, a vida não anda ali, nada acontece. Por quê? Porque a gente tem que ir para diante de Jesus, ficar lá paradinho diante dele, porque ele sabe da nossa situação. Fala, faz comigo igual você fez com o paralítico, faz comigo, faz com que na minha vida eu consiga andar de novo. Não me deixe bloqueada, Senhor. Isso é oração. Aprender a confiar tudo, a não ter máscaras. Falar, eu sou isso ou nada, meu filho. Deixa eu te contar. Pela sua graça, eu consigo estar aqui rezando. Pela sua graça, eu consigo levantar e assistir a missa. Pela sua graça, eu consigo confessar. Pela sua graça, eu consigo rezar um terço. Mas pela sua graça. Porque sem mim, nada. E tudo é graça. Não adianta falar, não, eu dou conta, sou bacana. Bacana coisa nenhuma. Fazemos porque Deus permite, somente. Porque eu pedi. Falei, eu não dou conta, o Senhor me ajuda? Sim. Lembra disso. A nossa vida é o encontro da graça com a liberdade. Você tem a liberdade de pedir, Deus concede. Você tem a liberdade de pedir, Deus concede. Senão você não vai sair do lugar.
Então vamos pedir a Ele, fala, Senhor, me ajuda a rezar, me ensina, faça com que eu tenha um coração de verdade convertido, faça que de verdade, quando for rezar, eu esteja procurando a sua glória, porque aqui o fariseu foi procurar a glória dele, pessoal, né? Olha como eu sou extraordinário, só tenho vantagens, não tenho nada que me desabone, eu sou realmente extraordinário. Me ajuda que de verdade, tudo que eu faça, eu esteja procurando pela sua glória e não para a minha. Me ajuda a não querer que ninguém veja o que eu faço, mas apenas o Senhor. Converte o meu coração, me ajuda de verdade a estar diante do Senhor, a saber que eu não sou digno, mas o Senhor nos permite. Oração é a coisa mais extraordinária que Ele nos deu. Então me ensina, Senhor, me entenda, me faça entender, que eu não quero, quando eu estiver rezando, não quero estar preocupada com o que o outro está fazendo, eu quero pensar na minha vida, na minha alma, é só isso. Eu quero estar diante do Senhor de verdade, como um filho que precisa tudo do Pai, um indigente ali, diante de um rei, e o Senhor vai me concedendo aquilo que o Senhor sabe que eu preciso, as graças espirituais que eu preciso para caminhar, para voltar para o céu. Eu quero voltar para casa, me ajuda, o caminho é estreito, não vou perder tempo, não perca tempo vigiando o outro. Há uns anos atrás, eu fazia adoração lá na Boa Viagem, no sábado à tarde. Não fui mais, porque ficou inviável para mim ficar lá fazendo adoração. Mas esse dia foi o dia que eu desisti. Quando eu saí e fui entrar no carro, chegou uma pessoa perto de mim e falou, doutor Filó, está tudo bem? Eu olhei e falei, tudo. Falei, deve ter sujado a roupa, deve ter feito alguma coisa de errado, né? Até que a roupa rasgou, alguma coisa. Eu fiquei olhando a roupa, falei, tudo bem. Ele falou, mas está tudo bem mesmo? Falei, gente, deve ter alguma coisa errada comigo, né? Falei, tá, tudo bem, por quê? Não, porque você ficou 2 horas, 30 minutos, não sei quantos segundos aqui em adoração. Falei, fiquei isso tudo. Queria ficar mais. Não fiquei, porque eu tenho compromisso, porque o marido vai acordar daqui a pouco, tem que fazer café, que é a luta. Mas, vocês não têm assunto para conversar com ele, não? Porque ficar lá parada 2 horas, me vigiando, 2 horas e meia, me vigiando. Isso é que é perder tempo na vida, né? Preocupado com que os problemas eu estava tão grave que eu fiquei lá 2 horas e meia com Jesus. Você não consegue bater um papo com ele, não? Assim, contar um monte de casos, tem assunto, não? Não, tem demais. É muito assunto para contar, né? Para dividir, pedir opinião, coisa demais pedir opinião. Falar que só viu isso, só viu aquilo, porque às vezes ele não presta atenção. Pensa, contar tudo. Vocês acreditam nisso? É assim. Então não perca tempo quando você estiver diante dele. Não perca tempo. O tempo é uma coisa extraordinária que nos é dada. Mas quando estivermos diante dele, o tempo nos cobrará o que fizermos com ele. São Tomás de Aquino. Presta atenção naquilo que ele nos dá, na graça que ele nos dá todo dia de poder estar com ele. Fala, me ensina a rezar, como você fez com os apóstolos. Me ensina de verdade a ter uma postura diante do meu Deus. Me ajuda de verdade a saber que quando eu rezo, eu estou diante de um Deus vivo, e que o Senhor não me discrimina porque eu não presto, eu sou pecadora. O Senhor ainda não desistiu de mim. Isso para mim é uma das coisas mais extraordinárias. Eu falo isso com ele, todo dia que eu recebo a Eucaristia, eu falo, obrigado por não ter desistido de mim, obrigado por me amar tanto, que o Senhor ainda me alimenta todo dia. Isso é maravilhoso, é a força que eu preciso para poder caminhar. Peça a ele, fala-me, Jesus, me ensina a rezar. Não quero subir aqui como um fariseu julgando o outro. Eu quero vir aqui rezar de verdade, com a consciência do publicano, que sabe que não é nada, e que é pecador. Me ajuda a tomar consciência dos meus pecados, revela para mim os meus pecados, revela para mim os meus pecados ocultos, me ajuda de verdade a ter um pavor do pecado, me ajuda a caminhar de verdade para ser santo, porque é assim que o Senhor falou. Me ensina a ser misericordioso, porque o Senhor é misericórdia, e se eu creio no Senhor, eu tenho que fazer a mesma coisa. Me ajuda a acolher o irmão como o Senhor me acolhe, me ajuda a levantar o irmão como o Senhor me levanta, me ajuda a fazer de verdade, e lutar pelo reino de Deus, me ajuda a não ficar preso nessas bobagens, mas de verdade, Jesus, não quero me considerar justo, imagina, eu não sou digno de absolutamente nada, é isso que ele falou, aqueles que consideram convencidos que são justos, Senhor, eu não sei nem meu próximo segundo, me ajuda a não
a ficar envaidecido das minhas bagatelas, como o senhor chama, das minhas bobagens, dos meus pequenos ganhos, né, no sentido de espiritual, e achar que por isso eu sou melhor do que o outro. Me ajuda a entender que somos todos iguais. E naquilo que eu já descobri, me ajuda a ajudar o meu irmão a caminhar. Então hoje nós vamos descer do templo, eu, o fariseu e o publicano, agora nós vamos descer, pedindo a Ele que tenha misericórdia da nossa miséria, que nos ajude a entender que somos sim filhos amados, mas que estamos em construção, estamos em obra. Que Ele nos ajude a compreender que sem Ele, nada. E vamos pedir a Ele: Senhor, ensina-me a rezar, e me dê as graças necessárias para uma conversão profunda, verdadeira, porque de verdade, nós queremos chegar no céu. Nos ajude nesse caminho. Então vamos fechar os nossos olhos, pedir a Nossa Senhora, que é nossa mãe, que nos ajuda, ela que sempre estava em oração, né? O anjo encontrou ela rezando, ela sempre estava rezando, diante das situações mais difíceis, ela rezava, sabendo que ela era uma criatura, ela sabia aquilo que era, sabia qual era o papel dela, nunca quis nada além disso. Vamos pedir a ela que, como nossa mãe, olhe para nós, nesse momento, com esse olhar doce que ela tem de mãe, esse olhar materno. Os vossos olhos misericordiosos, Senhora, a nós volvei. Olhe para nós nesse momento e interceda por cada um aqui, nesse momento, diante de Jesus, e peça a Ele quais são as graças necessárias que precisamos para a nossa conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Doutora Filó, que palavra profunda o Senhor nos entregou hoje. Quando olhamos para essa parábola, percebemos que Jesus não está interessado em aparências, nem em uma lista de boas obras para impressioná-lo. O que toca o coração de Deus é um coração sincero, humilde e disposto a ser transformado. Talvez você tenha começado esta reflexão acreditando que precisava mostrar a Deus o quanto faz, o quanto luta ou o quanto sofre. Mas hoje, Jesus nos convida a algo muito maior: reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. É quando deixamos de apontar os erros dos outros e começamos a enxergar a nossa própria necessidade da misericórdia divina. Assim, a verdadeira conversão acontece. Nunca se esqueça, Deus não rejeita um coração arrependido. Pelo contrário, Ele acolhe, restaura, fortalece e faz nascer uma vida nova. Não importa quantas vezes você tenha caído, quantas feridas carregue ou quantas lutas enfrente. Se você voltar para Deus com humildade, Ele jamais fechará a porta para você. A misericórdia do Senhor é sempre maior do que os nossos pecados. Que hoje possamos sair deste momento como um publicano, de cabeça erguida pela graça de Deus, mas com o coração humilde, conscientes de que somos filhos amados e de que ainda estamos em constante transformação. Peçamos todos os dias: Senhor, ensina-me a rezar, ensina-me a amar e ensina-me a viver conforme a Tua vontade. Essa oração pode mudar completamente a nossa vida. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa experimentar a misericórdia de Deus. Deixe o seu like para que esta reflexão alcance ainda mais pessoas e escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a rezar com um coração humilde. Será uma alegria rezar por você. E se você ainda não faz parte desta família de fé, inscreva-se no canal e ative o sininho. Que Deus continue abençoando a sua vida, fortalecendo a sua caminhada e conduzindo cada passo rumo ao céu. Fique na paz de Cristo e até a próxima reflexão. Senhor Jesus, hoje eu me coloco diante de Ti com um coração humilde, reconhecendo que preciso da Tua misericórdia. Livra-me do orgulho, da vaidade e do hábito de julgar os meus irmãos. Ensina-me a olhar primeiro para a minha própria vida e a confiar plenamente no Teu amor. Assim como o publicano do Evangelho, eu também te peço: Senhor,
tem piedade de mim, porque sou pecador. Purifica o meu coração, fortalece a minha fé e realiza em mim uma verdadeira conversão. Espírito Santo, ensina-me a rezar com sinceridade, a buscar a vontade de Deus e a viver cada dia com humildade, amor e gratidão. Que eu nunca me esqueça de que tudo o que tenho e tudo o que sou é fruto da tua graça. Nossa Senhora, Mãe querida, intercede por mim e conduz-me sempre para mais perto de Jesus. Obrigado, Senhor, porque nunca desististe de mim. Recebe a minha vida em tuas mãos e guia os meus passos pelo caminho da santidade, até o dia em que eu possa contemplar a tua glória no céu. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quando você está abatido, está com medo, você lembra de alguma coisa da palavra e por isso você fica de pé, por causa da palavra. E qual é a grande doença da humanidade? Qual a doença mais profunda da humanidade? A doença mais grave que a humanidade tem? É uma alegria a gente poder voltar a se encontrar, para começar a conversar, né? Para poder colocar no coração de vocês, assim, um desejo de prestar atenção na palavra e na grande obra de Deus na nossa vida. Esse ano nós vamos ler muito o Evangelho de Marcos, né? Marcos era um menino quando ele viu as coisas acontecer. Depois ele acompanhou São Paulo, né? As coisas reuniam na casa dele, então ele escutava Pedro falando, ele escutava as coisas acontecendo. Então ele participou e Marcos é extremamente objetivo. As coisas dele são curtas, ele é chamado de Evangelho do Caminho, porque ele está sempre falando o caminho de Deus. E ele conta aqui, né, nos primeiros capítulos dele, quando Jesus chega na casa de Pedro, e quando ele chega na casa de Pedro, a esposa de Pedro não está, né? Quem deveria atender quando chegam as pessoas numa casa é a esposa. Então alguns padres, né, alguns estudiosos padres da igreja acreditam que Pedro devia ser viúvo, porque quem foi atendê-los era a sogra. Então São Pedro devia ser viúvo nessa época. E a sogra estava doente. Então eles avisam Jesus, falam, ela está doente. Então Jesus faz 3 coisas. Ele aproxima, pega ela pela mão, cura, põe de pé e a levanta. Bem, na verdade, se a gente pensar, essa é a missão de Jesus pelos séculos. Pelos séculos. Quando Jesus saiu do Pai e veio para nós, Ele não veio para nos ensinar o conforto da vida, não. Qual foi a grande missão de Jesus para nós? O que vocês acham? Vocês que escutaram tanta coisa esses dias, esse evangelho de domingo. O que vocês pensam no coração de vocês? Aqui não tem prova, mas eu preciso colocar vocês para pensar. O que Jesus veio? Qual foi a grande missão de Jesus? Pois é, mas como é que ele fez isso? Qual foi a grande missão dele? Foi nos salvar, mas como é que ele fez isso? Como é que ele despertou a gente? Jesus veio nos revelar que temos um Pai. E Ele veio nos religar a Deus. Religião não é isso? Religar? Ele veio nos religar ao Pai. Então, tudo que Jesus fazia era a cura, e Ele fazia essa promoção humana, e Jesus fazia os sinais da cura física. Porque, na verdade, Ele encontra uma humanidade completamente doente.
Hoje nós estamos uma humanidade diferente daquela? Acho que é pior, não é? E qual é a grande doença da humanidade? Qual a doença mais profunda da humanidade? A doença mais grave que a humanidade tem? Qual? Qual? Discuta. É a ausência de Deus. É achar que pode viver sem Ele. É se prescindir de Deus. E é isso que Jesus fez. Ele veio nos contar, né? Ele veio nos ligar de volta ao Pai. Porque o reino de Deus é exatamente isso. Então, quando começa lá no capítulo 1 ainda, mais na frente, Marcos fala, cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Isso significa o quê? É a relação minha com o Pai. Porque se eu vivo na presença do Pai, se eu descubro a verdade, o amor, eu estou na presença dEle. Isso é o reino de Deus acontecendo. Era Jesus no meio de nós e nos trazendo, nos possibilitando a convivência com o Pai. Isso é uma coisa espetacular. Ele veio nos dar essa possibilidade, veio nos mostrar que independente que essas curas eram só sinais, porque o Senhor queria uma cura mais profunda. E a nossa cura mais profunda é quando a gente está diante do Pai. Para curar aquelas feridas que nem a gente tem consciência dela. Então Jesus, Ele nos mostra uma coisa tão importante. Tudo que Jesus fazia, depois que Ele cura milhares de doentes na porta lá da casa de Pedro, de madrugada Ele vai para onde? O que Jesus vai fazer? Vai rezar. Por quê? O que Jesus quer nos dizer com isso? O que Ele quer nos ensinar com isso? Ele quer nos mostrar que a centralidade da nossa vida tem que ser Deus, tem que ser o Pai. Deus é o centro da nossa vida. E quando a gente prescinde do Criador, a criatura não pode viver sem Ele, morre. Nós adoecemos se a nossa vida não tiver amor. Deus só quer, Catarina de Siena tem uma carta que ela diz, Deus, que a gente precisava de aprender pela fé, que Deus é o eterno e supremo amor. Por isso a única coisa que Ele quer para cada um de nós é o bem. Deus nunca vai querer nada de errado para nós, porque Ele é só amor. Então Jesus quer nos colocar nessa relação com o Pai, de proximidade, de intimidade. Porque da mesma forma que uma amizade demora um tempo, para mim te conhecer, saber seu nome, onde você mora, o que você faz, que prato que você come, qual que é o perfume que você usa. A oração, o contato com o Pai, ele também precisa de amadurecer. Porque a gente precisa muitas vezes a nossa oração é só olhar para Ele, como criança. E esperar, no abandono e na confiança, no silêncio, porque Ele vai falar. Isso mantendo uma coisa que se chama perseverança. Mesmo quando a gente está nos dias e nas noites mais escuras da nossa alma. Esperar. Sabendo que a gente não espera em qualquer pessoa, nós esperamos em Deus. Mas o que acontece conosco é que a gente precisa de enraizamento. A nossa vida espiritual, ela é muito instável e ela depende muito do nosso humor, ou da nossa disposição de rezar. Então mesmo que a gente não queira, reze. Mesmo que você não queira. Chega lá e fala com Jesus assim, eu vim rezar, mas eu não quero rezar. Não estou disposta a conversar com o Senhor nem uma gota. Teresa de Ávila fez isso uma vez. Foi para o Santíssimo e falou com ele assim, eu vim cumprir o horário que eu tenho que vir rezar, mas eu não quero falar com o Senhor, sabia? Então eu vou contar todos os tijolos que tem na parede. E contou. E não rezou. Ficou contando quantos tijolos, até acabar o tempo que ela tinha que ficar em adoração. Ela falou, eu não quero conversar com você. Ficou contando quantos tijolos tinham na parede. Então isso acontece com os santos. Então, o que acontece conosco, né? Nós somos muito indisciplinados. Nossa vida, por isso que a gente tem pouco caminho espiritual. Porque a gente tem uma dificuldade na constância, né? A gente não obedece bem João 15, né? Que Jesus fala 11 vezes diretamente a palavra permanecer, né? Então existe uma grande pedra na nossa vida, que é uma das grandes raízes da nossa vida, e que eu vou explicar para vocês através de uma história. Um professor foi chamado para dar aula para 15 empresários. 15 empresários, diretores de grandes empresas, e ele deu um curso de imersão, e eram 15 alunos, e ele tinha 5 aulas para dar. Ele chegou na sala, olhou bem para os alunos, ele tinha 1 hora,
E aquele momento, aquela aula, aquela dinâmica, era como aproveitar o tempo, como fazer o tempo acontecer e fazer aquilo que era mais importante. Então ele olhou para todo mundo e falou com eles: eu vou fazer uma experiência com vocês. Ele pegou debaixo da mesa um pote de vidro, colocou em cima da mesa com muito cuidado. Pegou 12 pedras, que pareciam bola de tênis, e foi colocando as bolas até que não cabia mais nada. Olhou para o grupo e falou: o pote está cheio? E a turma falou: está cheio. Ele falou: é? Abaixou, pegou um frasco com cascalho e jogou, sacudiu, o cascalho se ajeitou. Falou com o povo: está cheio? Aí a turma percebeu que tinha uma julgada nessa história. Falou: talvez não. Ele falou: foi lá, pegou areia, pote de areia, e jogou lá, ajeitou a areia ficou entre o cascalho e as pedras. Está cheio? O pessoal falou: pode ser que não. Ele falou: muito bem. Aí ele pegou água e colocou lá. E falou com eles assim: o que essa experiência quer nos dizer? Aí um aluno mais afoito falou: que se a gente observar bem a nossa agenda, der um jeitinho, dá conta de encaixar mais um cliente, dá conta de acertar mais alguma coisa. Ele falou: não, é isso não. A questão a gente precisa aprender que as primeiras coisas que a gente coloca na nossa vida, que vão nos sedimentar, são as pedras maiores que nos sustentam. Quais são as pedras maiores que te sustentam? Porque se você não começar primeiro por elas, você vai viver só de futilidades, só de nada na sua vida. Você vai viver com muito pouco e vai perder o essencial. O que a gente precisa entender que uma dessas pedras na nossa vida tem que ser oração. Porque é ela que é a forma que eu tenho de falar com o meu Pai. É ela que é a forma que Jesus nos deixou para a gente conversar com Ele na hora que a gente quiser. E que Ele tem que ser o centro da nossa vida. Então, uma das coisas que Ele veio nos ensinar é a centralidade da nossa vida. Porque tudo que Ele fazia, primeiro Ele rezava. Então, a centralidade. Eu não posso achar que porque eu já dei um passo, eu já sei de todas as coisas. Porque tudo que eu fizer sem consultar o Pai vai fazer errado. Então, essa é a primeira grande lição que Jesus nos dá. A outra coisa é que quando Jesus nos pega pela mão e que Ele nos levanta, Ele faz isso a vida inteira. A vida inteira nossa. Quantas vezes se hoje a gente te pegou pela mão e já te colocou de pé? Porque na verdade o homem, ele tem 3 grandes fomes. Nós temos a fome da mente. E todas as vezes que a gente não escuta a palavra de Deus, que a gente não está bem saciado da palavra, qualquer seita que te contarem, você vai lá ver o que é. Chegou um cartomante maravilhoso, você vai lá ver o que vai falar da sua vida. Alguém fala: não, fulano joga um tarô, maravilhoso, você vai lá ver. Outro faz não sei o que, você vai lá ver o que vai falar da sua vida. Ou você vai descobrir alguém que é vidente, ou você vai lá no terreiro, ou você vai em algum lugar. Porque a palavra de Deus não te alimentou, não te sustentou. Então você passa fome. Então nós vamos para as idolatrias. Nós vamos para onde o vento toca. E que está tudo errado. Porque eu não fui nutrido. Porque a palavra de Deus não me alimentou. E quantas vezes a gente escuta e não ouve? A gente só deixa passar. Então, o quanto que a gente precisa conhecer a palavra, porque pela palavra Jesus nos cura. Quantas vezes a palavra de Deus é que te dá ânimo? Quando você está abatido, está com medo, você lembra de alguma coisa da palavra e por isso você fica de pé, por causa da palavra. A outra fome que nós temos é a fome nossa, do coração. A nossa fome do coração, a gente precisa pedir a Deus que nos dê um coração que saiba amar. Porque o nosso coração é muito egoísta, né? A gente pensa muito na gente somente. E aprender a amar, quem pode nos ensinar? Somente Jesus. Somente Ele pode amar
através de nós, conosco. Só Ele pode, mais ninguém. Como que é difícil aprender a ser amado por Deus, a se amar e amar o outro. Isso é um exercício de uma vida inteira. Então aprender esse mistério, isso é Jesus que vai nos curando de quantas doenças, da nossa avareza, da mão fechada de que não dá, da nossa incapacidade de ver a necessidade do outro. Quem pode me dar um coração capaz de ver a necessidade do outro? O que está escrito no Evangelho de João? Se você está com alguém do seu lado, e se você não se sensibiliza pela dor e pelo sofrimento, pela necessidade do outro, o que João fala? Isso é sinal de quê? De que o amor de Deus não habita em nós. Olha que lindo. Se você vê alguém passando uma necessidade, e se aquilo não mexe o seu coração, é sinal de que o amor de Deus não está presente em você. São sinais muito claros. Por isso que Jesus tem que ir nos curando. Fala, nossa, Jesus, eu passei por aquela pessoa deitada no chão e nem liguei. Sinal de que meu coração está duro. Nem percebi que ele é meu irmão. Compreende por que Jesus tem que vir nos curar? De quanta coisa Ele tem que nos curar? De quanta coisa nas relações uns com os outros? Que o Senhor precisa de nos curar. Então, é preciso pedir a Deus que nos ajude a curar o nosso coração. E a outra coisa que a gente precisa pedir a Deus para nos curar, quando a gente precisa pedir a Deus que cure o nosso coração, é através de quê que Ele cura? A mente Ele cura pela palavra, o coração Ele cura pela? Ninguém arrisca? Ninguém arrisca? Pela Eucaristia. Nós vamos entender que na Eucaristia nós recebemos quem? Vivo. Vivo. Isso que ele fala com a Margarida Lacoque, troca de coração comigo? E tiro dele, você fala, toma, você fica com o meu e eu fico com o seu. Pode imaginar? Ela vendo uma cena dessa? Quer trocar, Margarida? Vamos trocar de coração. É Ele vivo. É isso que nós temos que resgatar na nossa fé. Mas nós temos que pedir a Jesus uma outra cura, que é a cura da alma. Porque isso que é pior, né? Porque a mente te traz as tragédias, né? Porque é pior do que a pobreza material, é a pobreza espiritual. E a pobreza espiritual, quando a gente vive no pecado e não tem consciência do pecado, porque a gente, é como se a gente já tivesse sido anestesiado e as coisas de Deus ficam para lá, ela não entra na minha vida. E aí o mundo só tem um remédio que o mundo precisa, porque ele precisa da graça de Deus para ser curado. E a graça de Deus vai ser doada através de quê? De quê? Está vendo como é que a gente tem todos os remédios e não sabe o nome? Que Jesus continua nos curando? Fala, Filó, mas ele curou, foi a sogra de Pedro. Não, ele cura hoje. Curou vocês aqui na missa. Que ele te pegou pela mão, te deu a palavra, você pediu perdão e ele te perdoou. Então a gente precisa de voltar nos sacramentos, em especial na confissão. O mundo, o remédio que a humanidade precisa, chama-se confissão. Nós precisamos de voltar ao mistério da reconciliação, ao sacramento da reconciliação. É o único tribunal, como dizia São Padre Pio, que a gente declara culpado e sai como inocente. É único. Então quando Jesus vem curar, e essa cena é linda, que ele pega a sogra de Pedro, ele pegou cada um de nós, para poder nos dar consciência que temos um pai. A partir do momento que eu tenho um pai, eu preciso ver a minha vida em função do pai. E eu vejo que a minha vida está precisando de acertar, então eu preciso pedir perdão. E eu preciso me alimentar, então eu alimento, a minha alma tem que ser alimentada. E Jesus fala isso para Catarina de Siena. Catarina, a alma é incorpórea, por isso que não alimenta pelo pão. Vocês precisam da palavra e precisam da Eucaristia, senão vocês não ficarão de pé, não serão curados. Então qual é hoje a nossa grande cura? Como é que nós podemos ser curados hoje, agora? Vocês passaram pela Eucaristia. Nós precisamos de resgatar na nossa vida o amor à Eucaristia. Nós precisamos de resgatar na nossa vida a adoração santíssima, onde eu estou diante de um Deus que é vivo. Qual o perigo que a gente corre? De entrar na fila da comunhão e receber isso como uma rotina. E nem tremer as pernas de emoção, porque eu estou diante de Jesus vivo.
Pode imaginar o que é ser abraçado por Ele, que nesse momento Ele te cura, que nesse momento Ele transforma seu coração, que nesse momento Ele faz o que Ele quiser da sua vida, que nesse momento você abraça Ele, que você tem um encontro pessoal com Ele por 15 minutos. A gente não tem essa dimensão. Tanto que a gente comum que fica olhando os outros. Ou sai. E fala, para nesse momento, esteja com Ele. E Ele fala com Gabriele, Gabriele, quando você tem uma visita chique, importante na sua casa, você não deixa ela sentada na sala e vai olhar a janela. Esteja comigo. Esteja comigo. Fala com Ele, Jesus, eu sou sua. Faça de mim o que você quiser. Me cura. O Senhor que está vendo aquilo que eu não sei, me cura. Jesus quer nos renovar. Então isso que Ele fez com a sogra de Pedro, Ele faz conosco todos os dias. Quantas vezes Jesus te pegou pela mão e falou, de pé, porque eu te sustento pela palavra, pela Eucaristia, eu sou o seu alimento. Quantos santos viveram com uma Eucaristia por dia? Só uma Eucaristia, não tinha mais nada, não comia mais nada, uma Eucaristia. Mas é preciso que a gente peça a Deus essa graça da cura. Fala, Senhor, me dá consciência que a maior doença da minha vida e do mundo inteiro é estar longe de Deus. Essa é a doença, a ausência de Deus. Me faz entender que viver a vida no amor e com Ele é todo o sentido da minha vida. Se eu vivo na verdade, no amor, é o reino que acontece aqui agora. Se nós estamos aqui nesse momento falando dele, o reino de Deus acontece nesse momento. Pedir a Jesus a graça de ser curado. Fala, Senhor, me ajuda a entender a palavra para que eu cure a mente. Me ajude a receber a Eucaristia de forma digna para que eu possa ser curado no coração. E cura minha alma por cada vez que eu for confessar. Me dá a graça da confissão. O pessoal fala, Filó, não aguento confessar não. Nem sei confessar. Pega os 10 mandamentos como roteiro. Começa do primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Fala, claro que eu amo, acima de tudo. Avalia. Se você de verdade ama a Deus acima de todas as coisas. E aí você começa. Vai pedindo perdão. E peça o Espírito Santo que te revele. Peça a Nossa Senhora que te ajude. E vamos fazer um propósito de confissão mensal. De Eucaristia diária. De confissão mensal. Leitura da palavra diária. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser curados. Se o batismo apagou, né, a gente passa a ser a morada da Trindade, e ela pagou o nosso pecado original, a gente vive as consequências. A nossa alma é desordenada. As nossas paixões são desordenadas. Por isso que Deus tem que nos curar na alma. Nós vivemos paixões enlouquecedoras que nos tiram do centro, que é Deus. E as nossas paixões têm que ser ordenadas a partir dEle, e não sem Ele. Tudo que for fora de Deus vai dar errado. Mas Ele que nos centra, Ele que nos cura, Ele que organiza as coisas. Então cada um de nós sabe aonde nós estamos precisando ser curados por Jesus essa noite. Se estamos vivendo paixões doentias, estamos vivendo idolatrias, estamos com um coração pesado, duro, avarento, egoísta, que não divide, que não dá, que não compreende a transitoriedade de tudo que a gente tem. Vamos pedir a Jesus, fala, Jesus, eu sei que a raiz do pecado é sempre o egoísmo, me ajuda. Olha para mim, vamos pedir a Ele, olha para mim. Vamos pedir a Nossa Senhora que não conheceu o pecado, né? Que foi gerada imaculada. Que ela que é o refúgio dos pecadores, apesar de não conhecer o que é pecado. Vamos pedir a ela que nos ajude. Nos ajude a ir a Jesus que é manso e humilde de coração. Para que Ele possa nos curar, nos lavar, ordenar a nossa vida. Faz Jesus, coloque ordem na minha vida. Me organiza, vai me curando, vai me preenchendo com as coisas que são suas. Me ajuda a pensar coisas que de verdade vão nutrir a minha alma. Me ajuda a estar com os pensamentos cheios das coisas de Deus e não pensar aquilo que não vai me levar a lugar nenhum. Porque se a gente acorda e começa a pensar num tanto de nada, mas que te tumultua, te perturba e gera doença, sofrimento. E geralmente não aconteceu nada daquilo. Quando você acordar de manhã e não sabe o que você começa a pensar, começa a Ave Maria cheia de graça, eu conversando. A melhor coisa que você faz na vida. Comece a se encher daquilo que de verdadeiramente pode nutrir a sua alma. Aprenda a viver com o seu anjo da guarda. Aprenda a chamá-lo. Ele não tem nome, guardem isso. Mas ele é seu, foi feito para você, foi feito para te guiar, para te orientar. Fala que ele me ajuda. O Senhor tem poder sobre mim. Me ajuda a andar no caminho de Deus. Abre meus caminhos, me mostra as coisas. Nós temos tanta ajuda do céu e não pedimos. Para que a gente possa viver isto, né? Nunca se esquecer de Deus, que Ele é o nosso centro. Em tudo falar com Ele, ser dependente dEle como uma criança. E falar, Senhor,
Me ajuda a estar segura no Senhor, firme, mesmo quando tudo está desabando. Mesmo quando tudo está perdendo sentido. Mesmo quando eu acho que eu vou perder absolutamente tudo. Que eu permaneça agarrada no Senhor. E que eu não me perca. Quando eu perder, eu não me perca do Senhor. Essa é a maior riqueza que nós podemos ter na vida. Então vamos pedir a Jesus hoje, né? Que nessa noite Ele venha nos curar. Seja na alma, seja na nossa mente, seja no nosso coração. Que hoje, que vocês que já receberam a Eucaristia, e se às vezes a gente não aproveitou dela como poderia, peça perdão e fala: Jesus, me dá graça. Me dá a graça de aproveitar a Eucaristia, porque eu saber que eu estou diante do Senhor, que é um Deus vivo. Me dá a graça de vir adorar o Senhor no Santíssimo. Não passar pelo Santíssimo com indiferença, mas vir te visitar várias vezes, Senhor. Me dá a graça de vir te visitar. E de me abrir diante do único que é meu amigo, que nunca vai mudar de ideia, que nunca vai me abandonar, nunca vai me trair, nunca vai me dar uma coisa errada ou ruim, nunca vai me oferecer alguma coisa que vai fazer mal à minha alma, mas que ao contrário, vai sempre me sustentar e me manter. Vamos pedir a graça e Jesus nos dará. É assim. Primeiro a gente toma consciência para que depois Deus possa fazer. Porque aquilo que não é apresentado a Deus não pode ser redimido. E hoje nós vamos pedir a Jesus a graça da vida de oração. Que todos os dias Ele nos permita um encontro com Ele. Que a gente possa arrumar um horário, um local, e pegar a palavra e rezar a palavra. E falar: o que o Senhor quer falar para mim hoje com essa palavra? O que o Senhor quer falar? Então vamos pedir a Jesus todas essas graças sob a intercessão de Nossa Senhora. E convidar vocês que ficarem em Belo Horizonte, sábado pela manhã, 8h30, nós vamos reunir aqui para rezar o rosário. Não é um terço, é todos os mistérios da nossa redenção. E em um deles, nós vamos fazer, nesse terço, a adoração para os sacerdotes. A igreja precisa da oração dos leigos. Somos nós, podem ter certeza, que iremos salvar a igreja. Serão os leigos, que irão pôr o povo de pé. Então, eles precisam das nossas orações e nós vamos estar aqui para rezar. Se você não tiver nada melhor para fazer, nós vamos estar com Jesus exposto, o Santíssimo vai estar aqui. E nós vamos rezar o rosário. Então, quem quiser vir nos acompanhar, 8h30 da manhã, não tem palestra, não tem nada, nós só vamos estar diante de quem pode nos curar, de quem pode trazer para nós a coragem, a alegria, o ânimo de continuar caminhando, sabendo que não estamos sozinhos, mas na presença de um Deus que não se cansa de nos buscar, que não se cansa de vir atrás de cada um de nós, que não se cansa de se aproximar, de nos dar a mão, de colocar-nos de pé e falar: coragem, eu caminho com você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Essa pregação da doutora Filó nos lembra de uma verdade profunda. Jesus continua nos pegando pela mão todos os dias, mesmo quando estamos cansados, perdidos, feridos ou sem forças. Ele continua nos levantando, nos curando e nos chamando de volta para perto do Pai. A maior doença da humanidade não é física, é viver longe de Deus, é esquecer que sem Ele a nossa alma perde o sentido. Que essa mensagem toque profundamente o seu coração e faça você refletir. Quais são as pedras mais importantes da sua vida hoje? O que tem ocupado o centro do seu coração? Porque somente Jesus pode curar a mente pela palavra, o coração pela Eucaristia e a alma através da reconciliação e da oração. Não importa quantas vezes você caiu, Cristo continua dizendo: coragem, eu caminho com você. E talvez hoje seja exatamente o dia de voltar a rezar, voltar a confiar, voltar a adorar e permitir que Deus coloque ordem dentro da sua vida. Se essa palavra falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser levantado pela graça de Deus. Deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. E se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem, curam e aproximam do Senhor. Que Deus abençoe sua vida e que Jesus cure sua mente, seu coração e sua alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de fazermos esta oração, eu quero te convidar a silenciar o coração por alguns instantes.
Talvez você esteja cansado, ferido, confuso ou até mesmo distante de Deus. Mas Jesus continua se aproximando, segurando a sua mão e dizendo: levanta-te, eu estou com você. Então ore com fé, porque o Senhor pode curar sua mente, restaurar seu coração e renovar completamente a sua alma. Pai amado, nesta hora eu me coloco na tua presença e peço: segura a minha mão como Jesus segurou a mão da sogra de Pedro e me coloca de pé novamente. Cura, Senhor, aquilo que ninguém vê. Cura minhas feridas, meus pensamentos, minhas angústias, meus medos e tudo aquilo que tem me afastado da tua presença. Jesus, eu reconheço que preciso de ti. Muitas vezes tentei caminhar sozinho e me perdi, mas hoje eu volto para os teus braços. Coloca a ordem dentro de mim. Tira todo o vazio espiritual, toda tristeza, toda ansiedade e tudo aquilo que não vem do Senhor. Me dá fome da tua palavra, amor pela oração e um coração apaixonado pela Eucaristia. Ensina-me a permanecer firme, mesmo nos dias difíceis, e a nunca esquecer que o Senhor é o centro da minha vida. Senhor, cura minha alma, fortalece minha fé e renova minhas forças para continuar caminhando contigo. Que eu nunca me acostume com a tua presença, mas que todos os dias eu possa te buscar com amor, humildade e confiança. Nossa Senhora, intercede por nós e nos conduz para mais perto de Jesus. Que assim seja. Amém. Não ponha limite. Entrega e deixa ele fazer o que ele quiser. Por que a gente pode falar, faça o que o senhor quiser? Porque eu tenho que confiar em quê? Não é fácil. Então é preciso dizer, é preciso ir lá, conversar com Jesus. E Jesus ensina uma outra coisa. Quando vocês vierem falar de um filho, de um marido, da sogra, da cunhada, de alguém que está doente, de alguém que está precisando de ajuda, ele fala assim: presta atenção nisso, a gente não tem dimensão, que ele nos convidou para uma vida que é eterna. Então a gente vive aqui achando que é tudo, não é não, um pedacinho, uma gotinha. Mas aqui determina como é que eu vou continuar o meu caminho. E esse aqui, então, preste atenção. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que somos filhos de Deus. Mas não é qualquer filho, é um filho. Isso não pode sair do coração de vocês. Porque a hora que o vento bate, a hora que a vida está do contrário, a hora que eu vou enterrar um filho, a hora que eu perco um pai, eu perco uma mãe, eu brigo com Deus. Como é que é isso? Fala, eu briguei com Deus, estou com raiva. O que é nosso? Só os pecados, velho. Não é não? Só os pecados, porque Deus não peca. Pecado é nosso. O resto Ele deu. Mas as coisas que Ele nos dá, Ele não pode nos possuir. Então o dia que eu penso que eu sou um filho de Deus, que cada um de nós é um filho ou uma filha amada, que nós somos palavrinha difícil de entender. É irmão mesmo? Então cuida do outro igual cuida de você? Ama o outro igual te ama. Compreendem? Então se a gente prestar atenção no que Ele deixou para nós, Ele deixou que, quando Deus fala dos mandamentos, é uma orientação que Ele deixa. Ele fala, os 3 primeiros se refere a Deus, o resto se refere ao irmão. Não mate, não roube, fica falando mal dos outros, julgando, querendo a mulher do outro, o marido do outro. Para quê? Cuida da sua alma, inclusive, porque Ele pode nos chamar hoje. E nós vamos mostrar o que para Ele? Misericórdia. Fácil. Então é preciso dizer, é preciso ir lá, conversar com Jesus. E Jesus ensina uma outra coisa. Quando vocês vierem falar de um filho, de um marido, da sogra, da cunhada, de alguém que está doente, de alguém que está precisando de ajuda, Ele fala assim: fala para mim como falaram quando Lázaro estava doente. O que foi falaram? Lembra, quando Lázaro adoeceu, Jesus estava longe de Betânia. Lembra dessa cena? Lembra? Se não lembra, eu vou ensinar para vocês para lembrar agora. Jesus estava longe. Chegou alguém, porque não tinha telefone, falou: Jesus,
Qual que é o resto da frase? Lázaro, a quem tu amas, está doente. Jesus lembra de novo essa frase. Jesus, Lázaro, a quem tu amas, está doente. Então Jesus falou, quando você vier rezar por alguém, você chega aqui e fala, Jesus, Pedro, qualquer nome, qual a pessoa que você vier, a quem tu amas, está doente. Aí Jesus fala, não me dê sugestão do que eu tenho que fazer. Nem fique curioso com o que eu vou fazer com ele. Você tem que me entregar, confiar no amor que eu tenho por ele e cuidar da sua alma, porque eu posso te chamar hoje. Então, entrega. Aprenda a entregar para ele aquilo que te preocupa. Senão a gente é consumido na preocupação. Porque se a gente não aprender esse caminho, nós não vamos conseguir viver a outra coisa que Jesus falou, que é nos alegrar na esperança. A alegria, ela é natural do ser humano? Sim ou não? Claro que não. Claro que não. Alegria é a assinatura do Espírito Santo em nós. Alegria é dom de Deus. Você encontra que as pessoas assim, uma alegria. Pode ver que a vida de oração dessa pessoa é impecável. Observa o povo longe de Deus, tudo mal-humorado, fala que azedume. Aquele povo azedo no vinagre, curtido no vinagre. Porque na verdade nós somos cheios de vinagre. Nós somos irritados, mal-humorados. Se não faz a coisa do jeito que a gente quer, a gente bate o pé dentro de casa. E briga com a casa inteira. Estou falando mentira? Não. Então nós somos cheios de vinagre. Deus quer nos adoçar. Ele quer nos dar o mel. O mel é o símbolo da ternura e da bondade de Deus. É símbolo. Mas para a gente poder ser cheio do mel, eu tenho que esvaziar de vinagre, ser lavado para tirar o cheiro, para que Deus nos encha. Por isso os sacramentos. Por isso a confissão. Tem que confessar quase todo dia. Você sai da confissão, já peca. Aí tem que confessar de novo. Não é fácil. Não é fácil. Mas como é que eu me alegro? Quanto mais perto de Jesus, mais alegria. Filho, mas o barco do avesso, gente, mas é Deus que está no comando. Hein? Essa confiança incondicional. Sabe quando você acorda, você sabe que você é amada. Ó, que alegria. Não é esses amores que a gente fica mendigando, sabe? Fala, não, fulano me largou, o problema é dele. O problema é dele. Vai ser triste a vida dele sem ter presença. A gente lamenta, né? Dele ter feito essa opção. Que dó dele. Porque eu sou uma filha amada. E essa é uma preocupação que eu tenho. Porque enquanto a gente não descobre isso, a gente caminha pela vida parecendo mendigo de afeto. E fica atrás do outro. Por favor, me ame. Por favor, o cara pisa, faz assim, a gente está lá. E vice-versa. Por quê? Porque esquecemos quem nos ama de verdade. O dia que vocês esquecerem, vocês falam com ele, deixa eu esconder na chaga do seu coração, para entender o tanto que eu sou amada. E aí nunca mais vocês vão mendigar nada de ninguém. Esse amor nos basta. Ele nos basta. E lembre que vocês também não são metade de nada. Quando alguém fala assim com você, você encontrou sua cara metade? Falo, claro que não, Deus não me fez pela metade, Ele me fez inteiro. Eu não perdi pedaço nenhum para ir para achar, ué. Você achou que cara é metade, minha filha? Casamento, namoro, é duas pessoas inteiras que se encontram. Tem três pela metade, não, Deus não fez nada pela metade. Ele faz tudo inteiro. Isso é muito sério. Então, quando eu entendo que eu já acordo de manhã sabendo que eu sou amada, eu já carrego dentro de mim uma alegria. Que eu sei que eu tenho a companhia de um Deus vivo que falou, eis que estarei convosco todos os... para me ajudar a enfrentar o que eu tiver que enfrentar. A vida do cristão é do altar para a arena. A gente vem cá, comunga, reza e vai na luta para que o reino de Deus se instale. Não é brinquedo. Assumir o nome de Deus, fazer opção pelas coisas de Deus nesse mundo pagão é só com muita oração. Então, guardem isso. Do mesmo jeito que o sacerdote vive do altar e para o altar, por isso que ele beija no início e no fim, nós vivemos do altar para a arena, que nós vamos enfrentar a onça. Sai daqui, tem um canhão liberado para você, e você vai enfrentar, mas a gente não está sozinho.
Então que a gente cutuca Jesus e fala, presta atenção. A situação está boa, não. Dá uma mãozinha aqui que... Observa, o encardito está incomodando demais hoje. Mas se você está abastecida, você passa pelos problemas e diverte, porque fala, Deus vai fazer. Fala, vou só prestar atenção no que ele vai fazer agora, porque ele vai fazer. Para sua filha amada, claro que ele vai fazer alguma coisa. Fala, me ama, porque Deus tem a solução. Outro dia chegou uma mãe chorando no consultório, 2 meninos. O doutor Filó, meu marido está sem emprego, conseguiu emprego lá no Pará. Como é que vai fazer? Os meninos sofrendo, está muito ruim. Falei, a situação está ruim, porque vocês não rezam. Ela quer me matar quando eu falo isso. Mas não reza. O povo reza a Ave Maria e fala, não, rezei demais hoje. Ó, é? Quantos rosários você rezou? O Padre Pio rezava 30 rosários. 30. Então, falei com ela, reza o rosário. Aí ela falou comigo, o rosário? Eu falei, tá vendo a preguiça? É porque a gente quer um milagre, mas não quer o sacrifício. A gente, na verdade, fala com as pessoas assim, ai, Deus dela, reza pra mim, porque eu estou muito ocupada. A cara da gente não queima. A gente quer o milagre, mas não quer o sacrifício. Falei com ela, é o rosário e larga de preguiça. Ó, que seus meninos estão na escola, você não trabalha, é 1h30 rezando o rosário, de preferência de joelho. Não sei que está precisando da graça? É, então reza. Aí ela me ligou esses dias e falou assim, Filó, parece brincadeira, né, Filó? É porque é tão simples, né? É, ué, o texto é muito simples. Muito simples. Pois é, Filó, já apareceu 2 empregos do meu marido em Belo Horizonte. Falei, aprendeu o caminho. Gente, quando a coisa está preta, a gente grita, a mãe. Toda vez que a gente passa perto, a gente chama a mãe. Chama, porque na Ave Maria a gente fala assim, Santa Maria, rogai, pecadores, que hora? Agora. Agora, a certeza que eu tenho que a cutuca Jesus fala agora. Tem certeza que ela fala, agora, meu filho, agora. Ela precisa da graça, agora. Agora. Porque Deus tem 3 sims. Deus nunca fala não. Sim. Jesus me dá isso agora. É o que a gente quer, né? Me dá água agora. Mas tem um sim que ele fala assim. Jesus só me dá isso? Dou. Daqui a pouquinho. É o que vocês fazem com os filhos. Mãe, deixa eu comer esse doce. Você vai comer, menino. Primeiro você almoça. Depois você come o doce. A gente faz assim com os filhos. Deus faz assim com a gente acha ruim com ele. E às vezes a gente fala assim com o terceiro sim, você fala com Jesus assim. Senhor, o senhor me dá uma bicicleta? Fala, imagina, claro que eu te dou. Não uma bicicleta, vou te dar um Jaguar. Ó. Tem que saber esperar. Catarina pergunta para Deus Pai assim, como é que eu sei que eu estou fazendo a vossa santíssima vontade? Ele responde para ela, se você tiver paciência, Catarina. É tudo que nós temos, né? No mundo digital que você passa o dedinho e acha que o Google já está lerdo. Conversar com Jesus, tem coisa que ele responde imediato. Um dos dias que eu fui fazer adoração, cheguei lá, falei com ele, não, hoje eu cheguei chorando. Falei com ele, Jesus, cheguei chorando. Eu tenho uma lista de coisas para o senhor hoje. Não é minha não, deixa eu te contar. Problema número 1, um menino com síndrome de Down, nasceu com cardiopatia, está lá no hospital, a boquinha, aí falei com ele, já nasceu com síndrome de Down, é pobre, nasceu com problema de coração, o senhor já não está achando muita lista? Não, muito, estou achando. Aí o senhor olhou a boca dele igual eu olhei? Só olhou, Jesus, a boca do menino? Que eu fui olhar a boca dele, está pura cárie. E ele tem que tratar de dente antes de operar do coração, porque ele não pode operar do coração com a boca daquele jeito. Mas ele tem que ir para o bloco cirúrgico, porque ele é muito pequenininho, síndrome de Down. Ele não vai deixar. Aí nós estamos com um problema grave, que não tem anestesista, o povo não quer trabalhar. Mas o senhor falou que é para trazer os problemas, que a solução só tem. Então esse é o problema número 1. Agora eu vou contar o 2, o 3, que eu vou lá, choro os casos dos meninos, tudo na cabeça dele, passo os problemas todos para ele. Quando eu saí do Santíssimo, meu telefone tocou, era uma supervisora do hospital, falou comigo, doutora Filó, a senhora saiu daqui muito agoniada com o menino, só para dizer assim, para a senhora que às 2 horas ele estará no bloco para resolver a boquinha. Falei, isso é um escândalo, né, Jesus? Fala a verdade. Isso é um escândalo, né? Tem hora que o senhor é rápido demais. É um escândalo. Mas a gente precisa aprender a conversar com quem manda. Com quem manda. Porque ele é o único que pode mudar qualquer coisa. Ele é o único que põe chão onde não existe. É o único que abre uma porta onde não existe. Só ele. Porque fé é assim, você põe o pé e Deus põe o chão. Você põe o pé e Deus põe o chão. É assim.
Porque a única pessoa que não vai faltar é ele. Muitos anos, lá no hospital. Nasceu um bebê com um problema, chegou para nós na madrugada, um bebê com problema de coração. Vindo do interior, chegamos cedo no hospital, 7 horas, chamamos a doutora Marli, ela fez o eco, o neném nasceu com as artérias trocadas, é uma urgência. É uma urgência. Dr. Baer Gontijo, uma das maiores referências em cirurgia cardíaca, estava no Biocor. Liguei para ele e falei, doutor Baer, estou com um bebê transposto. Tem que operar hoje. Ele falou, minha filha, eu não vou ao hospital. Hoje eu estou no Biocor. Traga para mim, que eu opero ele aqui agora. Mas traga a mãe, porque eu não posso fazer nada sem autorização. O pessoal falou, filho, não vai ter jeito. Eu falei, claro que vai. Mas como? Não, nós vamos fazer a nossa parte. Jesus vai fazer a mais difícil, que é trazer a mãe. Mas como que Jesus é Jesus? É outra esfera, ok? Então eu já combinei com ele. Falei, Jesus, vamos fazer um negócio na meia. O senhor traz a mãe e eu arrumo a parte fácil. Que é fazer relatório e transportar o menino. Toda vez que você sai do hospital com alguém, você sai pelos fundos do hospital. A portaria tem que ser livre para a chegada das ambulâncias. Assim é a Santa Casa. Milhões de ambulâncias chegando a hora inteira, a gente sai pelos fundos com os pacientes. Neste dia, tinha uma obra nos fundos, eu tinha que sair pela frente. Eu fina indo junto com o menino. Levou um menino de 3 quilos, parece fácil, que é só pôr debaixo do braço, mas não é. Porque estava entubado, com prostaglandina, como vocês imaginarem. Aí desceu a fisioterapia, desceu a chefe de enfermagem, desceu técnico, descemos todo mundo, que a ambulância nos aguardava e o pessoal no caminho. Filó, mas sem a mãe. Falei, gente, a única parte que pode dar errado no transporte é a nossa. Deus não falha. Vocês acreditam nisso? Mais ou menos, né? Você viu que pouca gente respondeu. Ele não falha. Filó, mas vai dar errado. Falei, ô, gente, como diz alguém, não me fadiga antes, não. Vamos embora. Vamos embora. E nós chegando para pôr o menino na ambulância e o povo atrás de mim. Filó, a mãe do menino. Filó, a mãe do menino. Falei, eu entreguei para Jesus, ele vai trazer. Não tem celular, na época não tinha celular, não tinha nada. Deus vai trazer, não era hora de visita. Falei, é claro que ele vai trazer. Aí, a fisioterapeuta já tinha entrado, a supervisora, e eu fiquei de cá de fora com a técnica, para no 3, todo mundo junto, pegar o menino. Um levantava, o outro pegava, porque senão me sai do respirador, aquela loucura. Então, nós contando. 1, 2, no 2, alguém bateu no meu ombro e falou, ô doutor, só sabe onde é que meu menino está internado nesse hospital? 1.200 leitos. Eu olhei para ela e falei, eu tenho certeza que a mãe desse menino é absoluta, porque Jesus não ia falhar. Mas é porque ele gosta de emoção, ele vai no fim, né, claro. Ele gosta de falar, vamos ver se você dá conta da emoção, né? Aí eu olhei para ela e falei assim, por acaso o menino da senhora é esse aqui? Meu menino entubado, todo diferente. A senhora veio de qual cidade? Então entra na ambulância, só vai comigo no caminho, eu explico. O pessoal olhou para mim e falei, não fui eu, foi Deus. Entramos na ambulância. Aí quando entrou, todo um bate na porta da ambulância. Eu já não saio hoje, né? Era assistente social. Ela falou, doutor, eu estou com ela é analfabeta, não sabe ler, escrever, não tem dinheiro, não sabe nada. Mas Deus é uma coisa apaixonante, né? Jesus é algo da gente alucinar. Porque realmente os preferidos dele são os miseráveis, né? Então nessa situação toda, fui eu com ela, assistente social explicou tudo, etc. Criança foi operada. 72 horas depois, o Dr. Baer me ligou e falou, Filó, eu estou te ligando que eu estou muito impressionado. Com o quê, Dr. Baer? Esse menino entrou, operou, eu nunca vi uma cirurgia tão lisa, um pós-operatório tão liso, ele vai embora de alta para casa. Curado. A mãe entrou e saiu em Belo Horizonte de chinelo, sem R$1, e com tudo resolvido, passou na mão de um dos cirurgiões mais caros do Brasil. Porque Deus é Deus. Isso que vocês têm que aprender. Vocês têm que entender que Ele é Deus e o que Ele resolve fazer, quem cerca Ele? Ninguém. Então não ponha limite à misericórdia de Deus. Não ponha limite. Entrega e deixa Ele fazer o que Ele quiser. Por que a gente pode falar, faça o que o Senhor quiser? Porque eu tenho que confiar em quê? Em quê? No amor que Ele tem por mim. Então se Ele me ama, Ele vai fazer alguma coisa ruim para mim? Isso. Mas se você pedir uma coisa, Ele fez outra, porque essa outra é melhor. Porque Ele me ama, você tem que ter coragem de dizer isso. Fala, bem, não é feio, fiquei muito satisfeita, não. Fala, amei a decisão dele. Nós somos custosos, gente, nós não somos fáceis, não. Fala, Jesus, como é que você não desiste de nós, meu filho?
Está escrito no Salmo: quem é o homem para que o Senhor ame desse jeito? Nós não prestamos para nada. Para nada. Somos ingratos. Eu falo com ele: Jesus me deu uma graça de não ser uma filha adotiva ingrata, porque nós somos todos filhos adotivos, ok? Filhos no filho, por causa de Jesus. Nós ganhamos o Pai. Ganhamos uma herança que é eterna. Iremos para a morte, para o céu, se Deus quiser. A doutora Filó nos lembra, com muita sabedoria e fé, que a confiança em Deus não é apenas uma atitude para os dias bons, mas uma decisão que precisa ser renovada justamente quando a vida parece mais difícil. Muitas vezes, queremos entender os planos de Deus antes de confiar neles, mas a verdadeira fé nasce quando entregamos nossas preocupações, nossos medos e nossas dores nas mãos daquele que tudo vê e tudo sabe. Quantas vezes carregamos fardos que não fomos chamados para carregar? Quantas noites perdemos o sono tentando resolver sozinhos aquilo que só Deus pode transformar? A mensagem de hoje nos ensina que confiar não significa não sofrer, mas acreditar que, mesmo em meio ao sofrimento, Deus continua conduzindo nossa história com amor e propósito. Quando tudo parece sem solução, quando as portas se fecham e o coração se enche de dúvidas, precisamos nos lembrar de que somos filhos amados de Deus. O mesmo Deus que cuidou de tantos ao longo da história continua cuidando de nós. Ele não nos abandona, não se esquece de nossas lágrimas e jamais deixa de agir, mesmo quando não conseguimos enxergar. Por isso, não entregue sua vida ao medo, à ansiedade ou ao desespero. Entregue-a a Deus. Confie mais, reze mais, espere mais. O tempo de Deus é perfeito, e aquilo que hoje parece um problema sem saída pode ser exatamente o caminho que Ele está usando para fortalecer sua fé e aproximá-lo do seu amor. Que possamos sair desta reflexão com o coração mais leve, aprendendo a dizer todos os dias: Senhor, eu não entendo tudo o que acontece, mas confio em Ti. Sei que Tu estás no controle e que jamais deixarás de cuidar de mim. Porque quem confia em Deus nunca caminha sozinho. Ele sustenta, fortalece, consola e conduz cada passo daqueles que colocam sua esperança em suas mãos. Que Deus abençoe sua vida, sua família e seu coração, hoje e sempre. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando fortalecer a fé e renovar a esperança. Deixe o seu like para que esta palavra alcance mais pessoas e escreva nos comentários: eu confio em Deus. E se você ainda não faz parte desta família de fé, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para continuar recebendo reflexões que alimentam a alma e aproximam você do amor de Deus. Que o Senhor o abençoe abundantemente. Agora, vamos fazer uma oração da confiança em Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu coloco minha vida em Tuas mãos. Entrego a Ti todas as minhas preocupações, meus medos, minhas angústias e tudo aquilo que tem tirado a minha paz. Ensina-me a confiar na Tua vontade, mesmo quando eu não entender os caminhos que está preparando para mim. Fortalece a minha fé, renova a minha esperança e ajuda-me a lembrar todos os dias que nunca estou sozinho, porque Tu caminhas ao meu lado. Que eu aprenda a descansar em Teu amor e a acreditar que o Teu tempo é perfeito e que Tu sempre fazes o melhor por aqueles que confiam em Ti. Abençoa a minha família, protege o nosso lar e derrama a Tua paz sobre cada coração. Que nenhuma dificuldade seja maior do que a nossa confiança em Ti. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que cuida, consola, fortalece e nunca abandona os Teus filhos. Eu entrego o meu presente, o meu futuro e toda a minha vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.